Fala pessoal da Solar TV, hoje aqui na Gel Solar, fui convidado aqui para a gente conhecer um pouquinho a Gel com meu amigo aqui Rodolfo. Tudo bem, Rodolfo? Tudo ótimo. Legal, muito bacana o espaço de vocês aqui, a gente já deu uma volta aqui na Gel Solar. Para quem não conhece a Gel, integrador, revenda que está começando aí a assistir a Solar TV, a Gel é uma grande distribuidora do Brasil, uma boa opção para você fazer bons negócios. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os diferenciais do departamento técnico da Gel. E para isso, estou aqui com o Rodolfo. Rodolfo, o espaço ficou muito bacana, hein? Que legal, hein? Ah, sim, ficou mesmo. A gente precisa, de uma boa infraestrutura de trabalho para poder prestar um bom atendimento aos nossos clientes. Com certeza. E o escritório aqui ele ficou bastante aconchegante e a gente fica muito feliz de receber você aqui. Assim como você, a gente fica muito feliz também de receber os nossos clientes, e a casa aqui é sua, de quem vier, para se sentir em casa mesmo. Pessoal, eu vou falar, o cafezinho tá muito bom, tá? Quando vocês vierem aqui, não deixem de pedir um cafezinho na Gel Solar, que o café tá excelente. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre diferenciais técnicos aqui no departamento técnico, tá bom, pessoal? Então, para a gente começar, quando a gente fala de proposta de mercado de um distribuidor, valores de um distribuidor, eu queria que você falasse um pouquinho, comentasse sobre isso, Rodolfo, por favor. Tá certo. Bom, a Gel, ela tem um compromisso de ser um parceiro de negócio dos nossos clientes, né? E para isso a gente precisa atender ele muito bem. Então, os três principais pilares, da Gel em relação aos nossos clientes, primeiramente, prestar um bom atendimento ao cliente, ser uma empresa acessível ao cliente, entender a necessidade dele, trabalhar com os melhores produtos e as melhores marcas do mercado, e com isso a área técnica da empresa contribui bastante na escolha dos fabricantes e dos produtos que vão compor a nossa linha, de maneira que eles tenham uma boa compatibilidade, entreguem a performance prometida e esperada nos projetos por parte dos nossos clientes. E não gere problemas depois, Porque a gente sabe que assim, não é qualquer fabricante de inversor que dá uma boa estrutura no Brasil. Muitos, claro, assim, vou falar são muitos novos fabricantes no mercado brasileiro. Se a gente voltar no tempo, Rodolfo, há 4, 5 anos atrás, não tinha nem a metade disso. Não. E isso traz um certo alerta. Por quê? E daqui a 15 anos, como é que vai estar o seu gerador? Se você tem uma boa empresa que tem um lastro, que tem um lastro internacional na fabricação, tem histórico, você vai estar mais seguro, assim como o distribuidor também vai estar mais seguro, e todo o mercado integrador, ninguém fica desassistido. Então, para a gente continuar, quando a gente fala em processo de qualificação técnica de fornecedores e seus benefícios, o que você me diz sobre isso? A gente compreende que dentro da cadeia de valor do nosso mercado, o distribuidor ele tem um papel predominante e importante de definir a régua de qualidade técnica que a gente quer propor no mercado de produtos e soluções. Então a gente é a primeira barreira para garantir a qualidade dos produtos e dos equipamentos. Então quando na nossa cadeia de valor existe a figura de um fabricante, um distribuidor que fica entre o integrador e esse fabricante, é justamente para, de forma qualificada, estabelecer critérios de qualidade que vão garantir para esse integrador o atendimento às necessidades dele, que ele não fique na mão, fique sem assistência. Sem assistência, exatamente. Então, a Gel, quando ela vai avaliar um fabricante, primeiro, a gente quer entender se o modelo de negócio, a proposta de como aquele fabricante ele quer se estabelecer aqui no Brasil, é aderente ou não ao modelo de negócio que a gente aplica, ao modelo de negócio de forma saudável e sustentável para o mercado. Então a gente avalia isso também. Legal, então continuando nessa parte de avaliação técnica, o teu time avalia não só a qualidade do produto em si, mas também quanto esse fabricante vai estar presente no mercado nacional nos próximos 10, 15, 20 anos, isso. E o quanto ele dá de assistência ali, diretamente para vocês, porque a gente sabe também, Rodolfo, que assim, independente do distribuidor, o fabricante ele é acionado em um determinado momento se houver uma necessidade. Mas o primeiro contato técnico, o primeiro suporte é o distribuidor, correto? Sim, sim. Inclusive, eu digo até que
a distribuição e a GEL em específico, ela se preocupa muito com esse canal de comunicação, porque é a forma mais qualificada do cliente ser atendido de forma rápida e eficiente. Imagina, se não tivesse um distribuidor, né, com um bom portfólio de fabricantes, onde a gente previamente já validou o processo de atendimento dele, definiu o tempo de atendimento de algumas ações, quando talvez seja necessário você receber um retorno a respeito de um caso um pouco mais específico, mais complexo, ou como é o processo de troca em garantia, né, o que está envolvido nesse fluxo e o que ele traz de benefício para o cliente. Então, a gente avalia todos esses pontos, né, para escolher criteriosamente com qual fabricante que a gente quer trabalhar. E por que a gente acaba criando um elo de comunicação mais saudável entre essas duas figuras no mercado? Imagina ele tendo que falar com 3, 4 ou 5 fabricantes diferentes, cada um com um tipo de canal de atendimento para ser contactado. Alguns às vezes não têm engenheiros aqui no Brasil ou tem um time muito reduzido e ele não consegue atender de forma efetiva e rápida as necessidades do cliente. Então, aqui na GEL, o que a gente faz? A gente estabelece com esses fabricantes, né, um elo de comunicação mais qualificado, rápido e eficiente. Muitas das dúvidas, eu diria até que quase que mais de 90% das necessidades do cliente em relação aos produtos, seja pré ou pós-venda, a nossa área, nosso departamento técnico aqui, ele já consegue absorver e resolver. Né? Então, o que vai para o fabricante é somente casos mais específicos, com uma complexidade um pouquinho maior, onde a gente precisa de um suporte e uma tomada de decisão em conjunto com o fabricante. Uma vez que ele esteja dentro do nosso portfólio, a gente vai conseguir atender esse cliente de forma mais rápida e eficiente. Essa ferramenta, Rodolfo, foi recém-implantada aqui na empresa. Eu queria que você falasse o nome dessa ferramenta e como isso tem ajudado a criar um histórico de conhecimento aqui dentro da GEL, que parece que é automático, né? Ele gera relatórios e chamadas automáticas assim que ele identifica uma questão nova nesse atendimento. É isso mesmo? Isso mesmo. É a garantia de que o cliente vai ser atendido. Então, quando ele usa algum dos nossos canais de atendimento, seja telefone, e-mail ou telefone através do WhatsApp, automaticamente a gente tem a abertura de um chamado. Então, é a garantia de que aquele contato não vai ser perdido. Né? E aí, através desse chamado aberto, é que a gente consegue, então, fazer uma integração qualificada para dentro da empresa, para que ele seja direcionado para a área responsável para atender aquele cliente. Além do mais, nessa ferramenta, o cliente nosso, ele também pode ter um histórico de todos os atendimentos que ele realizou conosco. Porque nessa ferramenta, depois, no final do atendimento, ele recebe um e-mail, né, indicando que aquele chamado, aquele atendimento foi encerrado, e existe uma pergunta: você está satisfeito? Você foi realmente atendido com o seu chamado? O que acontece com essa pergunta? E aí ali ele tem um joinha, né, ou uma negativa, né? Se ele colocar um joia, aí sim esse chamado é encerrado para nós. Não sei se já aconteceu com você. Às vezes você começa um atendimento e ali está tão robotizado as respostas que o atendimento é encerrado, é dado como resolvido, mas pô, não resolveu. Não resolveu, você fica puto da vida, você fala, puxa vida. Não resolveu. Aí abre um outro chamado, né, dá a impressão que aquele chamado foi atendido, mas ele não foi. Mil maravilhas, né? E é assim quando a gente fala que a empresa não tem dono, né? A empresa não tem ninguém para responder. Muitas empresas grandes, né, a gente passa com esses problemas. Eu preciso ligar para uma concessionária de energia para resolver um problema aqui no meu padrão. Poxa, às vezes você fica pé da vida porque você não consegue falar. Quando você fala, a pessoa não resolve o seu problema. Quando cai a ligação, você tem que falar tudo de novo que você já tinha falado. Entra num loop vicioso, e às vezes você fala, não tenho mais para quem recorrer. Né? Você fala, poxa, não tem mais o que fazer com essa empresa. Você vai na ouvidoria, também não resolve, e aí fica um negócio vicioso. Então isso é muito importante, porque a gente sabe o quanto esse mercado vai crescer. Isso. E a gente espera bons atendimentos. Né? Internamente, nada mais é que uma ferramenta de gestão de atendimento. Então a gente tem o histórico também do atendimento do cliente. Eu consigo avaliar e saber tudo que foi falado nesse atendimento de uma maneira que depois a gente possa aperfeiçoar
melhora o nosso atendimento, né? O fato também, ela permite a gente fazer uma gestão da base de conhecimento, né? Como eu mencionei, a gente tem os níveis de atendimento. O nível 1, ele tem já um roteiro que a gente prepara antes, deixa elaborado para ele responder a maioria das dúvidas, ou solicitações, preciso de um datasheet atualizado de um determinado equipamento, preciso de uma imagem em alta resolução. Aqui também é a garantia de que você vai ter o datasheet atualizado, porque a gente também faz uma validação das informações que a gente tem na documentação com o produto que a gente compra. Os produtos às vezes são atualizados e a documentação não. Às vezes você avisa até o fabricante que está errado. Exato, acontece. É o nosso trabalho de parceria com o fabricante também, né? E aí a gente tem uma gestão melhor dessa base de conhecimento, e quando vai para um nível mais avançado, aquele caso ali, depois a gente consegue avaliar desde o início até o final, e o que a gente pode propor para que a gente já tenha um material de apoio, de ajuda antecipado, para que lá no nível 1 o cliente já seja atendido. No final, todo mundo quer ser bem atendido, quer se sentir bem atendido, né, respeitado, e que seja de forma eficiente e rápida. Então eu tenho que passar a confiança para o nosso cliente de que a gente sabe o que está fazendo, que aquilo que a gente está propondo é correto e vai resolver o problema. Exatamente. A gente compartilha do problema. Da mesma dor, né? Assim, o que deixa o cliente muito insatisfeito é você ligar, falar e perceber que o outro lado também não sabe resolver. Não sabe e não quer resolver, não está nem um pouco preocupado em resolver o problema dele. Então isso é muito complicado. Eu vejo que vocês então criam uma iniciativa para engajar esse cliente a manter bom contato, né? E um contato saudável, né, eficaz. Isso reflete até mesmo na experiência dele com os próprios fabricantes e parceiros que trabalham conosco, né? Se ele não tem o distribuidor preparado para atender ele, o fabricante talvez falar diretamente com ele exige um protocolo e uma tratativa mais delongada. Justamente por isso que existe o distribuidor, para ser um catalisador, né? Filtrar um pouco dos chamados e o fabricante se concentrar somente naquilo que é um pouco mais específico, mais problemático. Dele, né? Exatamente. Isso é um diferencial, pessoal, porque assim, a gente sabe que no dia a dia ali são cada vez mais o mercado, né? E ainda bem, né, Rodolfo, que cresce continuamente, são muitas oportunidades de negócio a cada dia. Quando você tem uma necessidade específica e você tem um suporte de um distribuidor que realmente faz um roteirinho de atendimento adequado, isso já é uma vantagem muito grande em relação a outro distribuidor que não tem uma estrutura de atendimento como a da GEL. E falando em estrutura de atendimento, falando em portfólio de produtos, como que vocês introduzem novos produtos no portfólio? Porque a gente sabe que a tecnologia não para, né, Rodolfo? Não. Sempre tem novidade, um fabricante oferece isso ou aquilo, então a gente sabe que precisa estar antenado. Então eu queria que você falasse um pouquinho dos critérios para entrar um novo produto dentro da GEL. Tá certo. Bom, a gente conhece muito de produto e aplicação, a gente avalia o inversor ou qualquer outro equipamento, né, muito além do próprio produto. A gente quer entender, né, quais são as características técnicas que existem nesse produto, né, que vão trazer algum benefício, seja na etapa de projeto, de dimensionamento, onde você vai obter ali uma melhor relação custo-benefício, né, para o seu projeto, para o seu sistema. Depois, a operação, a instalação, né, e o monitoramento desses equipamentos. Então, existe toda uma infraestrutura de soluções dentro de um determinado produto que complementa e auxilia em todas essas etapas. Então, a gente se preocupa em saber se aquele produto vai trazer realmente algum benefício, algum ganho, né, ao cliente em relação a todas essas etapas, né? E estabelece também os critérios técnicos mínimos e que também atendam os critérios de norma, né? Sejam normas de segurança ou normas de aplicação e projeto em equipamentos. Legal. Quando nós entramos aqui na GEL, eu conheci todo o espaço, né? E você mostrou muito bem a divisão da estrutura de atendimento. Isso é muito legal. Eu vi que até os espaços estão todos organizados de acordo com as demandas no atendimento. Eu queria que você falasse para o integrador, para a revenda que está assistindo a gente agora, como que funciona essa estrutura de atendimento, né? Tanto no pré como no pós-venda, que os dois são muito importantes, né?
No pré-venda a gente auxilia o cliente na escolha da melhor composição de produtos para o projeto dele. Então nós temos aqui um suporte técnico de engenharia. Então se o cliente está trabalhando em algum projeto e ele deseja um suporte à engenharia dele para escolher a melhor combinação dos produtos, né, levando em consideração os critérios de eficiência, qualidade e segurança necessários para o projeto, nós também damos esse suporte. Compatibilidade é muito importante, né? Isso, a porque questão a da compatibilidade. gente fala, poxa, mas e se o cliente, né, aquele integrador novo que está começando, ele faz uma escolha errada? Automaticamente é identificado isso, porque nem sai daqui um gerador que não é compatível, correto? Correto. Hoje no mercado a gente tem aí alguns desafios em termos de compatibilização de produtos. Posso mencionar dois deles. Um deles, módulo e inversor. A curva de crescimento tecnológico e de oferta de potência, né, em um único equipamento de módulo cresceu de forma muito acentuada, né, nos últimos anos. Foi difícil até os inversores acompanharem, né? Exato. Até 2 anos atrás a gente estava falando de módulos, o maior módulo no mercado era de 420, 415. Hoje a gente está falando de módulos de até 600 watts. Os inversores eles não conseguem acompanhar, né, a evolução de tecnologia em concentração de potência igual aos módulos, né? Então a gente tem um trabalho de garantir que todos os produtos do nosso portfólio estejam perfeitamente compatíveis e aqueles que não estão, dentro da nossa plataforma de vendas, a área técnica ela também estabelece ali algoritmos e regras que nunca vão sugerir um equipamento que não seja compatível. Legal. Outro exemplo, e algo que a gente se preocupa muito, é com a parte de proteção, né? Então existe aqui também os produtos da parte de proteção, né, o mais conhecido aí como string box, e muitos dos problemas que a gente observa que estão ocorrendo no mercado relacionado a incêndio é por uma incompatibilidade do produto com ou o dimensionamento elétrico da instalação ou até mesmo as características técnicas dos equipamentos envolvidos. Então a gente tem um compromisso e é onde vem a proposta de valor. Nós somos uma extensão da área técnica dos nossos clientes. É de garantir que dentre todas as opções que ele tem aqui, ele vai fazer combinações seguras e que ele não vai ter nenhum problema com isso. Isso é legal, pessoal. Vou dar um exemplo aqui, né? Quando a gente pega um computador montado, às vezes esse computador não foi feito testes nele ali de compatibilidade entre placa de vídeo, a placa gráfica, a memória. Então acontece o quê? Incompatibilidade na hora de juntar todas essas peças. Um gerador não seria diferente, né? Um gerador solar também pode, mas corre riscos sérios, como o Rodolfo falou. A gente está mexendo com energia. Uma falta de compatibilidade nesses equipamentos pode gerar, sim, um incêndio e pode trazer problemas aí para toda a cadeia, desde o consumidor que comprou, o integrador que vai ser acionado e a distribuidora. Então faz sentido organizar isso. Agora, Rodolfo, tem coisa pior assim quando a gente fala de burocracia no atendimento, né? Isso. Quando a gente liga para uma empresa e a empresa passa de um para o outro e aí você não consegue resolver seu problema, a linha cai e aí se você não ligar também é problema seu. Então isso acontece direto, né? Não vou nem falar as empresas que acontece, mas acontece direto. Como que você está se resguardando para que isso não aconteça na GEL? Tá. Olha, primeiro que a nossa área técnica, qualquer departamento da empresa, ele precisa ser de fácil acesso, né? Todas as áreas aqui podem ser contactadas, todas as pessoas que estão aqui específicas de cada área são facilmente acessadas, né? E falando da área técnica, a gente procura ter um atendimento menos burocrático possível, né? Então, quando o cliente entra em contato conosco com qualquer um desses canais, de forma rápida e efetiva, eu consigo classificar e entender o que ele precisa para ser realizado um direcionamento dentro da empresa para que ele possa ser bem atendido. E isso a gente faz hoje através de ferramentas de atendimento, né? Legal. Então, utilizando os nossos canais de atendimento, seja telefone, e-mail ou até o número WhatsApp, que a gente lançou faz alguns dias atrás, um canal exclusivo, um número único, que você manda uma mensagem para nós e aí entra dentro do nosso fluxo de atendimento, né? Então a gente tem um nível 1 de atendimento, onde o cliente, com 2 perguntas, 2 mensagens apenas, a gente consegue classificar e entender o que ele precisa, com qual departamento ele precisa falar. Quando ele escolhe ali, olha, quero falar com o departamento de suporte técnico e engenharia,
Na sequência, a gente pede para ele ali informações, né, para ele descrever o que ele precisa, e em 90% das solicitações que ele faz, ele já é atendido já nesse primeiro nível de atendimento. Porque consegue sanar o problema dele nesse primeiro nível. Nesse primeiro nível, porque faz parte, falando do nosso processo de introdução de novos produtos, a nossa empresa inteira, desde a área comercial, passando pela área financeira até a área técnica, de receber um treinamento sobre todos os produtos que a gente trabalha. E nós da área técnica recebemos um treinamento avançado, sabendo além do que é mais corriqueiro do que é normal. Então isso nos permite o quê? Nos dá autonomia, porque a gente consegue resolver muitos dos problemas sem precisar falar com o fabricante. Tá? Por receber esse treinamento, nós nos antecipamos às principais falhas que podem ocorrer no dia a dia, as principais dúvidas que o cliente talvez tenha. Então a gente deixa preparado aqui, aí é uma forma de padronizar as documentações de suporte técnico ao cliente, de uma maneira que lá no nível 1 ele tenha lá um banco de conhecimento, né, que a gente fica alimentando ele ali, para que ele possa atender a dúvida do cliente de uma forma rápida, e ele já tenha ali de antemão, antecipadamente, todas as soluções e dúvidas que podem ocorrer para todos os produtos. Então, ali no primeiro nível, a gente já resolve o problema do cliente. Isso é muito bacana, gente, porque para conseguir resolver isso no primeiro nível, este primeiro nível tem que estar bem estruturado, bem organizado, senão passaria para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto e nada resolveria. Mas quando você tem uma estrutura, né, eu vi como é que funciona ali, está bem pertinho aqui a sala, o primeiro nível ele consegue ter um roteiro de trabalho e entendimento de tudo que tem dentro da GEL, tudo que a GEL oferece para o mercado. Então qualquer item que é oferecido aqui, um gerador, desde o pequenininho até um grande gerador, esse primeiro nível tem capacidade de entender o cliente e o que o cliente precisa para solucionar o problema dele. Então o cliente não fica pulando de ponto em ponto sem solução. É por isso que você desenvolveu essa estrutura, né, Rodolfo? Isso mesmo. E é uma maneira também, né, de integrar de forma qualificada o cliente para dentro da empresa, porque a informação não se perde, desde o primeiro oi, desde o primeiro alô, né, fica registrado esse histórico de atendimento. Então é uma ferramenta que a gente utiliza aqui que visa atender melhor, trazer uma melhor experiência para o cliente, aumentar o engajamento dele com a gente, porque a gente precisa estar constantemente em contato com os nossos clientes, até para que a gente tenha uma troca de experiência, eu possa compreender bem quais são as barreiras, as dificuldades que ele tem no dia a dia para desenvolver novas soluções e ficar antenado, né, com as novas tecnologias e como essas tecnologias podem resolver esses problemas. E mitigar os problemas, né, como por exemplo, a gente já falou um pouquinho de incêndio, né? A gente sabe que um dos grandes focos de incêndio são pontos como, por exemplo, no Stream Box. Muitas vezes acontece um incêndio começando desse ponto. Mas por quê? Porque não foi bem desenhado ali, né? E existem normas, né? Então assim, mas o que a GEL tem a ver com as normas? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, nós temos a responsabilidade de propor equipamentos que atendam os requisitos técnicos, né, de segurança e qualidade e eficiência desses produtos. A gente sabe que existe uma responsabilidade do outro lado do projetista também de avaliar e garantir também que vai ser devidamente instalado, que as indicações do manual técnico do equipamento serão todas atendidas para a perfeita aplicação do equipamento lá na ponta. Mas nós reconhecemos a responsabilidade que a gente tem. E como a primeira barreira, como a primeira pessoa, né, assim, na cadeia que toma a decisão em relação aos produtos, cabe a nós também compartilhar um pouco dessa responsabilidade. Poderia dizer que é uma validação em 2 etapas. Uma validação em 2 etapas. Isso mesmo. Né? Então, uma validação em 2 etapas, muito bacana isso. Isso a gente sabe que, por mais que qualquer setor da indústria que queira excelência naquilo que está fazendo, ela vai procurar mais uma forma de validar aquilo que está certo. Não é isso? Isso mesmo. E esse trabalho, né, em parceria com os nossos clientes é que permite a gente refinar e buscar cada vez mais a excelência, né, na qualidade do atendimento, dos produtos, dos serviços da empresa.
A gente sabe que recentemente, né, foi sancionado a Lei 14.300 e que cada concessionária tem uma regra. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa validação técnica da documentação, né? Vocês se preocupam com isso, estão antenados em todo o território que vocês atendem? Sim, sim. Todos os produtos, aqui dentro a gente tem um diretório de documentos, que envolve validar e garantir que exista ali na nossa base de documentos os certificados, né, necessários, os ensaios e os manuais do equipamento. E além disso, né, às vezes o cliente ele precisa de uma imagem em alta resolução, ou ele precisa às vezes de um certificado específico. Vou contar um exemplo, né? Aqui na região de São Paulo, a ANEEL, ela solicitou a um cliente nosso um certificado em que teria que ter a tensão de conexão de rede aqui. Aqui a gente tem uma situação de delta aberta, que você tem uma tensão de 240 volts em uma das fases. E toda a documentação, todo o certificado dos produtos que vão ser homologados aqui precisam ter certificados com essa classe de tensão. Nossa, olha que importante essa informação, hein? E cada concessionária tem algum critério diferente em que ela se apega mais. Algumas, elas se preocupam lá na vistoria em verificar se o parâmetro da curva de fator de potência, por exemplo, do inversor foi configurado. Às vezes ela quer ver os pontos todos que foram configurados, o tempo de reconexão. Então, esse diretório técnico nosso, ele não só tem essa documentação, mas está interligado, certificados, mas tem manuais e de suporte rápido para cada um desses pontos também. Bacana, isso é legal. Assim, falando, a gente falou da Enel X aqui, né, de São Paulo, mas para o integrador não ter surpresa, depois que ele comprou o equipamento, ele vai instalar, ele vai pedir a conexão, aí aparece uma surpresa. Quer dizer, você dá um passo à frente aqui nessa parte também. Bom, quando a gente fala também em não ter um laboratório técnico, eu queria que você explicasse por que a GEL não tem um laboratório técnico. Olha, justamente porque faz parte do nosso processo, né, de qualificação de fornecedores, escolher fabricantes que já possuam uma estrutura de atendimento pós-venda que permita ou a troca imediata dos equipamentos, quando é um caso de troca em garantia, e quando ele tem um laboratório para reparo, o laboratório ele não entra no meio do processo de troca em garantia. O que acontece com alguns fabricantes, e a gente tem isso como um critério de desclassificação. O fabricante, ele para tomar uma decisão em relação a se é uma garantia ou não, ele exige o envio do equipamento para o laboratório, para ele avaliar em bancada, e somente após isso é que ele vai dizer se é ou não um caso de garantia. Ou seja, né, balbal minha geração. Balbal a geração, e também o processo de troca em garantia fica muito moroso, demorado, burocrático, porque tem uma questão fiscal e tributária em toda essa operação. Então nós optamos por buscar fornecedores e desenhar junto com eles um fluxo de atendimento pós-venda, principalmente em casos de garantia, em que a troca, a avaliação de troca ou não, seja remota. Isso tem a ver com a tecnologia do equipamento, porque os inversores com uma boa tecnologia, é possível o fabricante de forma remota definir se é um caso de garantia ou não. Então, com isso, você ganha, em média, 2 semanas, 15 dias, no prazo normal, quando ocorre a necessidade de mandar o equipamento para uma bancada para depois tomar uma decisão de troca em garantia. Então, por uma estratégia da empresa de qualificar fabricantes que têm uma estrutura e um processo de troca em garantia mais aderente ao modelo que a gente entende que é o mais adequado, é que nós não precisamos aqui ter um laboratório. Então, é um critério de avaliação e hoje o mercado ele já tem maturidade para isso, né? Há 4 ou 5 anos atrás, realmente, os fabricantes não estavam bem estabelecidos aqui. Hoje você tem um número de fabricantes com maturidade suficiente, infraestrutura suficiente para realizar esse trabalho. Mas, novamente, não são todos. Não são todos. É por isso que aí cabe aquilo que a gente conversou no começo. A boa escolha do seu parceiro fabricante que já tem uma base estabelecida no Brasil. Isso mesmo. E que não coloque algo que parece que é para ser um diferencial técnico, mas que na verdade acaba tornando o processo burocrático e demorado. Com certeza, isso é muito bacana, pessoal. E quando a gente fala de criação, validação e compatibilização do kit fotovoltaico,
O que você fala para a gente sobre isso, Rodolfo? Bom, nós temos uma ferramenta de vendas, né? A plataforma da GeoSolar, onde o cliente, de forma muito rápida, ele consegue criar um orçamento, né? Com base nas informações técnicas do projeto. Então, apenas informando ali a potência, a tensão de conexão, né? O sistema ele consegue propor uma combinação de produtos de forma automática. Uhum. Isso não acontece sozinho. Ali por trás existe um algoritmo. Tem que ter um bom sistema. Exato, existe um algoritmo, né? Existe um sistema atrás em que a área técnica da empresa, né, implementou ali os critérios técnicos para sugerir o melhor inversor, com a melhor relação de potência, né, a combinação dos itens da estrutura de fixação, né, a combinação com o melhor custo-benefício, levando em consideração até a logística. Por exemplo, eu não posso vender um kit com poucos módulos, 6 ou 4 módulos, os menores kits, e mandar um perfil de 6 metros. Então, ali atrás existe um algoritmo inteligente que ele sabe indicar qual a melhor combinação em termos de custo e benefício, né, e também levando em consideração a logística. Imagina se você tivesse que devolver o produto porque comprou errado. O quanto de transtorno isso causa. Para todo mundo, não só para você, integrador, mas para o fabricante também, para o integrador e para o distribuidor. Né? Então, isso é muito legal porque você pode escolher um item errado ali do kit. Né? Primeira vez que vou trabalhar com este fabricante, eu trabalhava com esse. E se o fabricante não criar uma métrica ali para podar ali, opa, isso aqui não é legal juntar com isso, não funciona. Aí você teria um kit que talvez não seria o ideal. Como já acontecia no passado, né, Rodolfo? Lembra que quando, puta, esse gancho aqui do telhado não tá legal, não é compatível, tipo um de terminal telhado, que não está compatível com a altura do com a módulo. altura, exatamente. Então são pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença para você. E o que o integrador fazia? Saía recomprando algumas coisas a mais, fora o gerador que ele já comprou. Fora o gerador. Mais gasto não previsto, né? Então a gente sabe que são detalhes que fazem a diferença. E aí você reconhece um bom distribuidor, que não é só distribuidor de pegar o equipamento aqui, ó, e pôr aqui. A gente está falando de distribuidor que está pensando em vários itens para ajudar você a ser um bom parceiro e fazer um bom negócio. É isso, né, Rodolfo? É isso mesmo. Então, a plataforma, dessa maneira, ela ajuda e agiliza o processo de orçamento. E esse orçamento ele pode ser editado, né? Então, a gente faz uma sugestão baseado num padrão, né, no mínimo ali que é necessário, mas se tiver alguma coisa no projeto, né, que precise aumentar algum item, ele também pode fazer alterações, não é um kit fechado. É uma ferramenta inteligente, ela ela consegue aprender com alguma coisa nova que surge ali. Isso, exatamente. E aqui na Geo, essa plataforma, no que tange a parte do algoritmo de sugestão dos produtos, a área técnica ela contribui e garante, né, que aquilo que está sendo sugerido é uma solução viável tecnicamente e comercialmente. Pessoal, então vamos fazer o seguinte, se você está insatisfeito com o seu distribuidor, você quer fazer um teste aí para você ver quanto você pode ter de benefícios, né, falando realmente com uma empresa que está preocupada aqui do outro lado da linha, você vai ter uma linha direta, você vai conseguir acessar todos da empresa de uma forma bem simples. E eu vou falar um negócio para vocês, hein? Eu vou fazer um teste com a Geo, depois eu te falo o que deu esse teste. Eu vou ligar lá na central e vou fazer uma simulação de teste. Vou fazer um vídeo sobre isso. Pode fazer. É brincadeira, meu Deus, mas eu vou poder fazer, viu? Não, pode fazer. E o que você identificar ali de melhoria, a gente está aqui para atender a sua necessidade. Com certeza. Eu achei ótimo o bate-papo aqui hoje. Hoje a gente falou um pouquinho dos diferenciais do departamento técnico da Geo. É uma grande opção aí para você, integrador, revenda, que queira ter um bom parceiro na compra de equipamentos e soluções, trocar uma ideia com a parte de engenharia, saber o que você tirar uma dúvida, isso faz toda a diferença no seu negócio, com toda certeza. Bom, se você gostou desse vídeo, se inscrevam no nosso canal, não esquece de curtir esse vídeo aqui e também se você tiver alguma pergunta para o time da Geo, é só você fazer aqui na descrição desse vídeo aqui que prontamente a equipe da Geo vai responder, ok? Rodolfo, mais uma vez, nosso tempo está acabando, mas não vai faltar oportunidade para outros bate-papos aqui para a gente falar mais sobre a Geo. Perfeito, a casa está aberta, é um prazer participar da Solar TV. Obrigado, Rodolfo. Até pessoal! Tchau, tchau.